Graça e paz, irmãos. A palavra que eu trago para vocês hoje é uma palavra que Deus colocou no meu coração, já tem umas 2 semanas. E eu tenho trabalhado ela, sabe? Eu tenho trazido ela para mim. Eu tenho primeiro vivido essa palavra e hoje eu vou dividir ela com vocês. Ela está ali em Lucas, no capítulo 5. Só que eu vou ler para vocês somente do verso 3 até o verso 6. Mas eu peço que quando os irmãos tiverem um tempinho, leia todo o capítulo 5. Ele é enriquecedor. E é uma palavra bem conhecida, né? Muitos com certeza já até sabem do que se trata. Sim, vamos falar sobre a rede lançada. E aqui no capítulo 5, verso 3 de Lucas, ele nos diz assim: E entrando num barco que era de Simão, que posteriormente virou Pedro. Quem entrou no barco? Jesus. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe: Faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompiam a rede. Irmãos, nessa passagem, Jesus, ele chega ali na beirada daquele lago, o lago de Genezaré, e uma grande multidão o acompanhava, como era, como estava acontecendo, Jesus naquela época era um fenômeno, ele era o Messias, ele era mais que um profeta, ele ensinava a multidão, ele veio para todos. E como ele foi sendo, espremido próximo ao mar ali, eu acredito que a multidão foi chegando e ele não tinha mais para onde ir, viu Simão e falou assim: me leva até o mar para eu poder falar com esse povo. E Jesus foi até o mar, falou com eles, e depois Simão trouxe ele até a beirada daquele lago, e Jesus fala para ele assim: volte para o mar, lança a tua rede, e pesque peixe. E Simão vira para ele num linguajar livre e fala: mestre, passei a noite inteira pescando. Porque vamos parar para pensar. Simão, ele era pescador. Ele não era uma pessoa que ia na beira de um lago com uma varinha de peixe, pegar uns peixinhos e voltar para casa, ou então, só lançar lá a vara lá e não pegar nada. Não, ele era pescador. Todos sabiam que quando ele ia para o mar, ele trazia peixe, porque essa era a profissão dele. Assim como é de um médico. O médico, ele marca uma cirurgia, ele chega lá no hospital, ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma cirurgia ali, tem uma equipe esperando por ele, tem os instrumentos esperando por ele, ele sabe o que vai fazer. E Pedro, igualmente, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele foi pescar peixe. E ele voltou sem nada. Então ele sabia que ali não tinha peixe. Mas ele escuta a palavra de Deus, transferida pela voz de Jesus. Volta para o mar e pegue peixe. E ele voltou. E aqui nos relatos diz que era tanto peixe que ele teve que chamar outros barcos. Imagina a euforia: venham me ajudar, tem peixe, tem peixe. E o que essa passagem nos diz? Que tudo deu certo na hora que ele deu errado. Porque Pedro, ele era um pescador. Ele foi para o mar para pescar peixe. Ele voltou sem peixe nenhum. Deu errado. Porque ele voltou sem peixe. Mas é aí que nós temos que entender que, na verdade, deu tudo certo. Porque se ele tivesse voltado com peixe, ele teria chego, ele teria entregue o peixe, pago os tributos, ele teria vendido o peixe, ele teria levado o peixe que ele iria levar para casa. Mas um dia, como todos os outros que ele havia vivido até ali,
Mas naquele dia tudo deu certo. Ele foi para o mar, passou a noite inteira sem pescar. Ele voltou sem peixe. E ele conheceu Jesus. Irmãos, o que essa passagem nos traz? Quantas são as vezes que nós nos frustramos? Porque se nós estamos bem, se nós estamos alegres, se nós estamos indo e voltando, nós não temos o porquê buscar a Deus. Nós buscamos a Deus no momento em que nós estamos precisando de algo. E aquilo não deu errado. Não deu errado. Pelo contrário, deu certo. Tanto deu certo que ele teve um encontro com Jesus. Ele lançou a rede, ele trouxe peixe e Jesus ainda falou para ele: me acompanhe. Ele acompanhou Jesus. Ele saiu daquela vida que ele tinha de pescador de peixes para pescar homens. Às vezes Deus coloca situações na nossa vida em que nós não entendemos. Mas não é para entender. Simplesmente passe aquele calvário que Deus colocou no teu caminho. Porque nós temos um hábito de achar que todas as vezes que algo está ruim na nossa vida foi porque o inimigo das nossas vidas nos colocou. E não. Simão, ele estava sendo preparado. Ele aprendeu a pescar peixe. E depois Jesus o encontrou num dia em que ele não pescou peixe. E daí Jesus ensinou ele a pescar homens, a pescar almas, a trabalhar para o reino de Deus. Então, quando algo der errado na minha vida, na sua vida, pense: qual o ensinamento que eu estou tendo disso? O que Deus está querendo me ensinar? Eu devo voltar para o mesmo lugar, lançar de novo a minha rede? Se você voltou para o mar e lançou a sua rede, e dessa vez veio peixe, significa que é para você ficar parado ali, continuar pescando peixe e fazendo de novo tudo aquilo? Ou é para você seguir os caminhos de Deus, seguir os caminhos de Jesus? Porque a história é isso que nos mostra. Voltando a Pedro. Pedro era um pescador, ele pescava peixe todos os dias. Naquela noite ele não conseguiu pescar. Ele voltou para a praia sem peixe. E quando ele voltou para a praia sem peixe, ele teve um encontro genuíno com Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: volta para o mar, lança a tua rede e pesque, traga peixe. E ele ainda afirma: sobre a tua palavra. Ele voltou para o mar, ele trouxe mais peixe do que ele estava acostumado a trazer. Só que ele não ficou ali, parado, pescando peixe como ele fazia anteriormente. Ele seguiu Jesus. Ele trilhou os caminhos de Jesus. Ele aprendeu o maior mandamento que Jesus nos deixou: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ame teu Deus acima de todas as coisas. E foi por amor a Deus que ele seguiu a Jesus. E foi por amor a Deus que ele aprendeu a amar o teu próximo. Irmão, que nós possamos tirar uma lição disso tudo. Que Jesus é amor. E que quando algo está dando errado na nossa vida, nós devemos olhar e parar. E pensar: foi hoje que deu certo. Porque quando você está passando por tribulações, é nessa hora que você pega os teus joelhinhos, você dobra, coloca no chão e você tem um encontro genuíno com Jesus. Dificilmente você vai encontrar alguém falando que teve um encontro genuíno com Jesus dentro de uma balada. Tem relatos, eu conheço muitos testemunhos sobre isso, mas é na dor que tudo dá certo. É na hora que nos falta o peixe que nós vamos aos pés de Deus clamar por Jesus. Vamos buscar mais a Deus, vamos distribuir mais amor, vamos distribuir esse mandamento maior que Deus nos deixou, que é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Jesus encontre vocês hoje dando certo. Que Jesus encontre vocês hoje como encontrou Pedro, dando certo. E que vocês possam prosseguir, buscando a Jesus. Que vocês caminhem e que o alvo de vocês seja Cristo. Amém? Glória a Deus.